A primeira-ministra japonesa Takaichi desembarcou em Washington, D.C. para seu encontro com Trump esta manhã. O Japão importa quase 90% do seu petróleo pelo Estreito de Hormuz. Takaichi não foi a Washington por cortesia, mas sim porque toda a economia japonesa está a um passo de uma crise, dependendo de uma decisão iraniana. O presidente francês Macron sobre a guerra com o Irã. Esta escalada é imprudente. Apoiamos uma moratória nos ataques contra infraestruturas civis. Gás, petróleo, mas também água, não devem ser alvos. À medida que a região entra num período de feriados religiosos, penso que todos devem acalmar. Os ânimos e os combates devem cessar por pelo menos alguns dias, para que se possa dar uma oportunidade às negociações. Os Emirados Árabes Unidos anunciam que sua produção de gás agora é zero e que as operações nas principais instalações de gás natural foram suspensas. A autoridade do Ministério da Energia da Rússia insinuou a possibilidade de restrição à exportação de combustíveis no mercado de petróleo. Reuters. O Irã afirma estar considerando a possibilidade de cobrar uma taxa de 10% dos navios que passam pelo estratégico Estreito de Hormuz. O espaço aéreo iraquiano permanecerá fechado pelas próximas 72 horas. O petróleo Brent acaba de atingir os $116 o barril. Isso não é um número na tela. É o preço de tudo que você compra, come, veste e dirige, prestes a explodir. Estamos entrando numa crise que será gerida por incompetentes. Se resolva sozinho. Não espera nada bom. Busque autonomia. Gasolina e gás na Europa não para de subir. A embaixada dos UAE em Riad aconselhou os cidadãos americanos a considerarem deixar a Arábia Saudita, caso possam fazê-lo com segurança. O regime islâmico do Irã executou hoje o lutador e manifestante anti-regime, Saleh Mohammadi, de 19 anos. A guerra no Oriente Médio fez com que a água engarrafada ficasse 11% mais cara em toda a Índia, segundo a Reuters. Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão afirmam estar prontos para contribuir para a segurança do Estreito de Hormuz. Novo. Pentágono afirma que não há um prazo definitivo para o fim da guerra com o Irã. Há filas enormes em postos de gasolina em áreas rurais da Tailândia. De acordo com diversos relatórios, o Sudeste Asiático é a primeira região a sofrer com a redução da oferta de petróleo nos mercados globais. O presidente Trump declara que os aliados do EUA traíram o país. Temos 45 mil tropas no Japão, 45 mil na Coreia do Sul e 50 mil na Alemanha. Nós defendemos todos esses países. CEO da Qatar Energy declara a Reuters. Podemos ter que declarar força maior em contratos de longo prazo de até 5 anos para fornecimento de GNL para Itália, Bélgica, Coreia e China. Da Reuters. Isso é ruim. O porto saudita de Yanbu, principal terminal petrolífero do reino no Mar Vermelho, suspendeu o carregamento de petróleo, interrompendo gravemente as exportações de petróleo da Arábia Saudita. Últimas notícias. A primeira-ministra japonesa Takaichi desembarcou em Washington, D.C. para seu encontro com Trump esta manhã. O Japão importa quase 90% do seu petróleo pelo Estreito de Hormuz. Takaichi não foi a Washington por cortesia, mas sim porque toda a economia japonesa está a um passo de uma crise, dependendo de uma decisão iraniana. O presidente francês Macron sobre a guerra com o Irã. Esta escalada é imprudente. Apoiamos uma moratória nos ataques contra infraestruturas civis. Gás, petróleo, mas também água, não devem ser alvos. À medida que a região entra num período de feriados religiosos, penso que todos devem acalmar. Os ânimos e os combates devem cessar por pelo menos alguns dias, para que se possa dar uma oportunidade às negociações. Os Emirados Árabes Unidos anunciam que sua produção de gás agora é zero e que as operações nas principais instalações de gás natural foram suspensas. A autoridade do Ministério da Energia da Rússia insinuou a possibilidade de restrição à exportação de combustíveis no mercado de petróleo. Reuters. O Irã afirma estar
considerando a possibilidade de cobrar uma taxa de 10% dos navios que passam pelo estratégico Estreito de Hormuz. O espaço aéreo iraquiano permanecerá fechado pelas próximas 72 horas. O petróleo Brent acaba de atingir os $116 o barril. Isso não é um número na tela. É o preço de tudo que você compra, come, veste e dirige, prestes a explodir. Estamos entrando numa crise que será gerida por incompetentes. Se resolva sozinho. Não espera nada bom. Busque autonomia. Gasolina e gás na Europa não para de subir. A embaixada dos UAE em Riad aconselhou os cidadãos americanos a considerarem deixar a Arábia Saudita, caso possam fazê-lo com segurança. O regime islâmico do Irã executou hoje o lutador e manifestante anti-regime, Saleh Mohammadi, de 19 anos. A guerra no Oriente Médio fez com que a água engarrafada ficasse 11% mais cara em toda a Índia, segundo a Reuters. Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão afirmam estar prontos para contribuir para a segurança do Estreito de Hormuz. Novo. Pentágono afirma que não há um prazo definitivo para o fim da guerra com o Irã. Há filas enormes em postos de gasolina em áreas rurais da Tailândia. De acordo com diversos relatórios, o Sudeste Asiático é a primeira região a sofrer com a redução da oferta de petróleo nos mercados globais. O presidente Trump declara que os aliados do EUA traíram o país. Temos 45 mil tropas no Japão, 45 mil na Coreia do Sul e 50 mil na Alemanha. Nós defendemos todos esses países. CEO da Qatar Energy declara a Reuters. Podemos ter que declarar força maior em contratos de longo prazo de até 5 anos para fornecimento de GNL para Itália, Bélgica, Coreia e China. Da Reuters. Isso é ruim. O porto saudita de Yanbu, principal terminal petrolífero do reino no Mar Vermelho, suspendeu o carregamento de petróleo, interrompendo gravemente as exportações de petróleo da Arábia Saudita.